Eu tenho sérias dúvidas sobre quem é o jovem mais calvo de todos os tempos. O Harry Osborn de Homem-Aranha Animated Series de 94 ou o charada da história que eu vou contar hoje. O filme The Batman está quase aí e o Batman já está na boca do povo outra vez. Mas não apenas ele. Ele trouxe junto o vilão do filme, o Charada. Quando se fala no vilão Charada, muitas pessoas pensam em alguma versão animada, ou da série Gotham, ou até mesmo o Jim Carrey, talvez até o da série dos anos 60. Muitos até vão falar que lembram dele nas HQs falando de sagas memoráveis, como A Guerra das Piadas e Charadas, ou até mesmo conhecendo um pouco sobre a sua origem. Mas eu não conheço ninguém que realmente tenha lido ou que conheça de fato a primeira aparição do personagem nas HQs. Tendo isso em mente, eu decidi narrar essa história para vocês, para que, antes de assistir o filme novo, conheçam a real primeira aparição do personagem na história. E antes de ir pra história, eu já queria lembrar vocês de curtir o vídeo, e se por acaso não tá inscrito, gostaria de pedir para se inscrever no canal, para apoiar esse tipo de conteúdo tão legal e que dá muito trabalho. Agora sim, vamos para a história da primeira aparição do Charada em Detective Comics número 140, depois da intro. A história começa em uma escola, onde vemos o jovem Edward Nygma, originalmente chamado de Edward Nashton, mas vamos usar o nome mais conhecido aqui. Vemos que a professora está propondo um desafio para a turma, dizendo que trará no dia seguinte alguns quebra-cabeças para que os alunos resolvam. Eu já ganhei, afinal meu nome é Edward Nygma, ou Enigma, dizia o jovem adolescente mais calvo que eu já vi. Então vemos que, depois das aulas, o jovem olha escondido na gaveta da professora e descobre qual será o quebra-cabeça que ela entregará no dia seguinte. Então aproveita para tirar uma foto do tal quebra-cabeças para estudar escondido em casa. No dia seguinte, durante a aula, vemos que Edward Nygma foi o primeiro a terminar o quebra-cabeças. Afinal, ele estudou escondido e nesse momento ele toma uma decisão. Ele quer ser a pessoa que vai conseguir resolver todos os tipos de enigmas. As habilidades de Ed Nygma foram ganhando fama entre seus colegas de escola, onde ele enganava a todos com suas trapaças, e depois de um tempo ele se tornou um grande trapaceiro especialista em enigmas, onde fazia diversos enigmas em um parque de diversões. Mas, com o tempo, trapaças de parque de diversões se tornaram pouco para Ed. Ele queria um desafio maior. Ele queria se sentir desafiado de verdade. Eu sou inteligente o bastante para enganar a polícia e até mesmo o Batman, dizia Ed, enquanto planejava em cometer crimes enigmáticos, onde poderá desafiar o vigilante da cidade. Eu me chamarei o Charada, porque é isso que serei para o Batman. Naquela mesma noite, algo novo estava acontecendo em Gotham. Era transmitido um jogo de palavras cruzadas noturnas com o objetivo da diversão do povo da cidade. Vemos então, na sala de controle, um homem controlando o jogo e colocando a primeira pergunta na tela. Mas, antes que ele pudesse continuar, alguém entra na sala e o acerta, deixando o pobre trabalhador amarrado em um canto. Então vemos que o Charada invadiu a sala de controle. Minhas palavras cruzadas vão ser um cruzado na cara do morcego, dizia enquanto operava a máquina de controle das palavras cruzadas. Perto do telão, onde está sendo transmitido o jogo de palavras cruzadas, vemos Batman e Robin patrulhando, até que, ao olhar ao telão, percebem algo estranho. No telão está escrito: a palavra cruzada abaixo é uma pista para um crime a ser cometido esta noite. Entendendo que se tratava de um crime real, Batman e Robin partem para a sala de controle. Mas não encontram seu oponente, restando apenas decifrar o enigma das palavras cruzadas. Alguns minutos de tentativa
e a dupla dinâmica consegue chegar à conclusão de que as palavras cruzadas se referem ao Banquete da Ladeira do Balde, que é um grande banquete de caridade que, coincidentemente, está acontecendo na mesma rua em que fica a sala de controle. Batman e Robin chegam no banquete, onde interrompem o prefeito, que estava fazendo um pequeno discurso. O Homem-Morcego questiona se o tal Charada apareceu no local, mas antes que pudessem conversar, um policial aparece alertando a todos que um banco perto do local foi inundado. O Charada nos enganou, conclui Batman, enquanto Robin comenta que ainda dá tempo de chegar ao banco. Em pouco tempo, a dupla dinâmica chega até o banco, onde um guarda local explica que algum duto de água inundou os cofres e que há alguém com roupa de mergulho lá dentro. Batman pede para que os policiais vigiem todas as saídas, afinal, a pessoa com roupa de mergulho precisará sair em algum momento. Vemos que, dentro do banco, o Charada está decifrando a combinação do cofre com muita facilidade. Ele pega o dinheiro que havia no local, abre o duto que levará a água até os esgotos e vai embora junto com a água. Com o local vazio, os policiais, junto com a dupla dinâmica, entram no banco e percebem que o Charada conseguiu fugir pelo duto. Então o Batman percebe que subestimou o seu oponente. Mais tarde, vemos o Charada em seu covil, comemorando a vitória contra o morcego. No dia seguinte, na central de polícia, um homem aparece com uma carta e vários caminhões, dizendo que essa é uma entrega para o comissário, que coincidentemente estava conversando com Batman em sua sala. Na carta dizia: "Esse enigma gigante fornecerá a vocês a pista para o próximo crime." Sem perder tempo, a polícia, junto com a dupla dinâmica, começam a montar um quebra-cabeças gigante, e após algumas horas, conseguem a imagem final, onde estava escrito que o Charada irá roubar o ninho da águia. Batman chega à conclusão que se trata de uma grande boate no centro de Gotham, e então a dupla dinâmica segue até o local. No ninho da águia, Batman pede para que Robin vá até a janela do local e fique de olho, enquanto ele ficará do lado de fora e que estaria com o rádio caso algo acontecesse. Então vemos que o Charada está em uma mansão de um colecionador de artes perto da boate. O Batman nunca vai descobrir que o ninho, na verdade, é a mansão de Harrison Eagle, conhecido como o Águia, dizia o Charada, que antes que pudesse fazer algo, escuta uma voz. Tem certeza? Era o próprio Batman entrando na sala. De frente com seu oponente, o morcego diz que não seria enganado duas vezes, mas o Charada havia preparado uma outra armadilha. Harrison Eagle estava preso, e se não for liberado, ele morrerá. E, utilizando uma bomba de fumaça, o Charada foge. Quando a fumaça finalmente dissipa, o Batman vai até o Águia, e sabendo que se fizesse algum movimento errado, o homem morreria. Então ele analisa os arranhões do ferro, entendendo o padrão para soltá-lo. Em outro lugar da cidade, vemos o Charada roubando um milho gigante e dizendo que essa vai ser a charada que irá livrá-lo do Batman para sempre. E vemos então um caminhão desgovernado com um milho atrás e uma placa. Mas, antes que o caminhão machucasse alguém, o Batmóvel é colocado em sua frente, fazendo com que ele finalmente parasse. Batman então analisa a placa que questionava onde encontramos as galinhas da cidade. Vemos então o Charada roubando alguém no cais, onde fica o parque de diversões. E quando a dupla dinâmica chega, o Charada corre para um local chamado de Galinheiro. Ao entrar lá, Batman e Robin se deparam com um labirinto de vidros e espelhos, onde ficam perdidos enquanto o Charada foge por uma saída secreta. Mas, antes de sair do local, o vilão avisa seus oponentes de que colocou uma bomba lá dentro, e que se eles não conseguissem sair a tempo, serão explodidos. A dupla percebe que os vidros não podem ser quebrados, e o Batman tem a ideia de usar algo para marcar os vidros. Assim, eles não andariam em círculos. E eles conseguem finalmente chegar até a saída.
mas percebem que ela foi fechada pelo Charada e os dois estão presos no local. Batman consegue ter uma ideia e, com a ajuda de Robin, juntam os tapetes do local. E, usando um fósforo que tinha em seu cinto de utilidades, colocam fogo nos tapetes, fazendo com que o metal que segura o vidro seja dilatado para que o vidro possa ser retirado, e assim abre caminho para a dupla sair do labirinto. Vendo que seus oponentes saíram para a direção do parque para fugir da explosão, o Charada corre na direção oposta, ficando na ponta do cais atrás do galinheiro. O galinheiro então explode e a ponta onde o Charada estava fez parte da área da explosão. Um pouco depois, a dupla dinâmica vai até a ponta onde o Charada estava para tentar encontrá-lo, mas tudo o que encontram é um ponto de interrogação na água. E é aqui que acaba a história. Essa é uma história bem simples do Homem-Morcego lá das antigas. Podemos facilmente notar como o estilo de narrativa era muito diferente do que temos hoje em dia. Muitos vilões de heróis antigos, hoje em dia considerados marcantes, iniciaram sua carreira de modo similar. Uma história simples de vilão do dia, que tá ali apenas para essa edição, algumas vezes deixando ganchos para uma possível nova aparição ou não. Eu vi bastante disso quando eu li as histórias antigas do Homem-Aranha, por exemplo. E eu vou ser bem sincero, ver o Batman nos quadrinhos com essa roupagem menos sombria é uma coisa que eu até que gosto bastante, porque eu gosto de histórias mais simples também. Nessa história tivemos um resuminho da origem do Charada, dele na escola, depois no parque, até querendo um desafio maior, e até que faz sentido com a personalidade maluca dele isso tudo aí. A única coisa que me deixou um pouco confuso ali foi o Charada querer matar o Batman, sendo que tudo que ele queria era ter desafios maiores. Mas aí também eu tô querendo muita lógica em uma história que foi publicada lá em 48, então podíamos deixar passar. Mas me diz aí, você já tinha visto esse quadrinho? Já tinha visto os primeiros enigmas do Charada como vilão? Sabia que ele era um jovem extremamente calvo? Deixa aí nos comentários. E se você gosta desse tipo de vídeo de narração e quer ver mais desse tipo de conteúdo, ou de conteúdo sobre o Batman aqui no canal, se inscreve, curte esse vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer. Com ele crescendo, eu consigo trazer vídeos com mais frequência e com mais qualidade para vocês. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima. Fui!